A gente vai falar um pouquinho de Deus, de Slaine também. Que bom tê-los aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui dos especialistas em audiologia. Agora sim, Guilherme entrou, está aqui com a gente. Tudo bem? Guilherme, Boa tarde. tudo bem? Boa tarde, bem. seja bem-vindo. Que bom que você voltou. Sim, muito Parece legal, que um foi prazer. semana passada, né, que a gente fez a nossa Pois é. Eu acho que já tem um mês, né? Acredito. Já tem até um pouco mais de um mês, né? Tem passado rápido. Parece legal. Tem corrido um ano inteiro, assim, dentro de um mês, né? De tanta mudança. Pois é, eu tenho essa sensação também. Mas agradeço, Mônica, o convite mais uma vez. Fiquei feliz aí com o interesse das pessoas por otoneurologia, né? E por terem, né, me convidado também. Foi um prazer. Com certeza. Nós é que agradecemos aqui você compartilhar com a gente um pouquinho sobre esse assunto, que é uma das áreas da fonoaudiologia, umas áreas de atuação do fonoaudiólogo, que está em expansão, né? E você vai contar um pouquinho isso pra gente, quais são as novidades. Sim. Primeiro eu vou te apresentar. Guilherme Dias é fonoaudiólogo, especialista em audiologia, membro do Vestibular Disorders Association dos Estados Unidos, coordenador da pós-graduação em otoneuro pela INSE aqui de São Paulo e diretor do Centro de Audiologia e Pesquisa em Equilíbrio. Bom, Guilherme, muito obrigada aí por você conosco. Renata, Luana, que bom, gente. Nós temos duas perguntas que já foram feitas, mas aí eu vou fazendo durante aqui, e também quem tiver interesse em fazer alguma pergunta pode colocar aqui, de preferência no campo de perguntas, né? Porque senão o chat fica subindo. Mas à medida que as perguntas forem aparecendo também, Guilherme, eu te interrompo e a gente vai discutindo, tá bom? Começa falando um pouquinho pra gente, por favor, o que é a reabilitação vestibular e o que a gente tem de novidade aí nessa área. Perfeito. Mônica, é o seguinte, a reabilitação vestibular é uma modalidade terapêutica que é baseada em processos de neuroplasticidade, né? E através, principalmente, de estímulos associados ao movimento, alguns processos relacionados à compensação central, através dessa capacidade plástica do sistema nervoso central, esses processos vão sendo atingidos, também na dependência do tipo de estímulo que você fornece ao sistema nervoso central. E hoje eu diria que é uma das principais abordagens voltadas para o paciente otoneurológico, tá? E existe um outro aspecto da reabilitação que não é totalmente baseado em neuroplasticidade, que é o tratamento por meio de manobras. E aí é um tratamento totalmente biomecânico, tá? E aí nós não atuaríamos, pelo menos não em um primeiro momento, com plasticidade. A gente atuaria com um elemento mecânico mesmo para reposicionar partículas que podem se deslocar. Eu acho que é um problema bem famoso, né? Acho que a grande maioria das pessoas conhecem os audiologistas, né? E esse em especial não seria a plasticidade, não em um primeiro momento, tá? Seria um reposicionamento realmente biomecânico. E eu diria que o que temos hoje de novidades e avanços, principalmente é no nosso entendimento. É no conhecimento de efetivamente saber o que está fazendo, principalmente identificar melhor esses pacientes, porque se a gente não avaliou bem, possivelmente o nosso processo terapêutico não irá bem também. Então, a gente teve grandes e tem ainda grandes avanços na identificação do problema, tá? Do ponto de vista funcional e do ponto de vista nosológico, os otorrinos cada vez mais, e neurologistas, né, os que se interessam, cada vez mais sensibilizando o diagnóstico nosológico e nós, com o diagnóstico funcional e essa casadinha,
tendo como consequência um bom tratamento, e eu diria que hoje a tontura, a grande maioria, uma grande parte dos quadros tem tratamentos bem efetivos, a grande parte, grande parte. E o que não se enquadra nessa grande parte, em geral, existe algo a ser feito. Legal. Bom, por onde que a gente vai começar? Pelo tratamento aí com a neuroplasticidade ou por manobra? Pode escolher. Ou as duas coisas se misturam? Vamos falar as duas. Há uma separação didática. O paciente pode ter um tipo de problema. Travou? Não, estou te ouvindo. Tá me vendo? O paciente pode ter um certo tipo de quadro que pode cursar, veja só, com uma abordagem biomecânica, através de um reposicionamento. Até tenho aqui um modelo aqui bem interessante para demonstrar o que seria isso. E o mesmo paciente pode precisar de um tratamento também que se baseie na neuroplasticidade, tá? Então, as duas abordagens podem acontecer ao mesmo tempo no paciente, mas didaticamente a gente dividiria. Se você quiser começar pela abordagem com manobras, enfim, a parte biomecânica, tudo bem. Fica à vontade. Qual seria a principal indicação, então, para essa abordagem? A biomecânica, tá. A principal ou a única abordagem é para um quadro chamado VPPB, que é uma sigla para vertigem posicional paroxística benigna, que é um quadro muito comum, onde ocorre um deslocamento de umas partículas de cálcio que estão sendo representadas aqui, ó, por essas bolinhas vermelhas. Elas têm um local específico para estarem, fisiologicamente falando, e por alguns processos anormais que acontecem no labirinto, e aí um problema labiríntico periférico, esses otólitos, né, que é o nome científico, eles podem se desprender, tá? E aí quando eles se desprendem, existem 3 canaizinhos, né, de cada lado. Aqui está sendo representado até o meu labirinto direito, tá? Aqui, ó, meu labirinto direito. Este aqui é o canal anterior, esse é o lateral e esse aqui é o posterior, que poderíamos até pensar que seria próximo aqui ao meu pavilhão, tá? Em relação ao plano espacial. E eles têm uma abertura. E essa abertura se dá no vestíbulo, que é onde ficam esses otólitos. Então, eles podem entrar justamente... Agora eu vou retirar, tá? Vou retirar, ó, coloquei no local correto. E aí, durante o sono, eles podem entrar. Eles entram principalmente nesse aqui, que é o posterior. E aí, na hora que o paciente se levanta, ó, eles entram mesmo. E aí, muitas vezes, eles vão precisar de uma intervenção, tá? O canal mais acometido é esse aqui, que é o posterior, ó, que é esse aqui, onde eles estão agora, tá? E esse é um tratamento biomecânico. Então, a gente precisa, falando inclusive dos avanços, hoje a quantidade de conhecimento que a gente tem é muito grande para diagnosticar a VPPB com muitos detalhes, porque não é tão simples assim como se imaginava antigamente. Por exemplo, aqui a gente está vendo o canal posterior, tá? Vou mostrar aqui pela visão posterior agora. Ó, canal posterior. Esse quadro aqui é o mais comum, eles aqui soltinhos nessa parte do canal. Mas eles podem estar aqui, onde eu estou apontando, eles podem estar aqui, que é um quadro mais atípico. Eles podem estar presos em uma estrutura gelatinosa que fica aqui dentro, que é a cúpula. Existem relatos dela aderida à cúpula pelo lado de fora, pelo lado do vestíbulo, isso para um canal só. E para esse canal aqui, que é o canal lateral, nós também temos 4 ou 5 principais possibilidades de acometimento, dependendo da região. E a gente consegue avaliar isso pelos olhos, pela posição que o paciente está e pelos olhos, tá? Então, o VPPB não é algo tão simples como se imaginava, mas com um estudo nós conseguimos identificar grande parte, inclusive os quadros atípicos, tá? E o tratamento é feito por meio de manobras. Você vai fazer a manobra,
Na grande maioria das vezes não é necessário velocidade ou algo do gênero. E aí você vai fazer eles voltarem para o local correto com grandes possibilidades. Né? Uma efetividade muito grande. Estão perguntando se a live vai ficar gravada. Se depender da gente, sim, né? Se o Instagram permitir também, a gente deixa gravada, não tem problema. A gente ainda tem espaço no IGTV para isso. E também tem outra pergunta aqui, Guilherme, que acabaram de fazer. Se na primeira sessão, deixa eu ler aqui. Se na primeira sessão que fizer a manobra, no caso de VPPB, o paciente ainda sentir a vertigem com nistagmo, quantas vezes... Quantas vezes ainda repito. Ainda eu não conheci esse recurso de perguntas aqui. Primeira vez que eu vejo, achei bem interessante. Vamos lá, eu acho que é Edna, não é isso? Edna, isso. Edna, existem estudos brasileiros e estudos de outros países, não me recordo agora qual país, que avaliaram se haveria algum prejuízo em repetir a manobra diagnóstica, tá? Não a manobra terapêutica, mas a diagnóstica, na mesma sessão. E aí o intervalo que esses estudos deram foi de 10 a 20 minutos. Tá? E, unanimemente, todos os estudos não apontaram prejuízo em relação à conversão de canal. Conversão de canal é isso aqui. Durante a manobra, você vai reposicionar o canal posterior e aí, por alguma razão, eles caem em outro canal. Conseguem me ouvir? Estão me ouvindo bem? Sim? Consigo. Tá, porque de vez em quando roda aquele círculozinho que parece que está travando. Então, Edna, vamos lá. Aí vai da linha. Alguns profissionais gostam de fazer uma manobra assertiva e reavaliar pelo menos 24 horas depois, tá? Para não ter um falso negativo, tá? Na prática, se costuma ser 3 a 7 dias depois pela rotina clínica, tá? Outros, já diante dessas pesquisas de ausência de prejuízo, já fazem mais uma manobra. Eu parto do bom senso e do que o meu paciente me permite, tá? Se o paciente ficou enjoado, ele não vai tolerar mais uma manobra, tá? Acho pouco provável. Se ele está bem disposto, a vertigem foi tolerável, você pode vir a retestar, sim, 10 a 20 minutos depois. Se continuar positivo, faça mais uma. Eu não costumo passar de 2 manobras, mas é uma conduta minha, pessoal, mas eu não costumo passar de 2 manobras no mesmo dia, tá? Se houve enjoo, eu faço uma só bem feita e só reavalio em uma próxima sessão, tá bom? Legal. Tem mais perguntas aqui. A manobra pode ser realizada em casa pelo paciente após aprender com o terapeuta? É uma coisa muito polêmica, né? Manobra de reposição. Eu não gosto de ensinar o paciente por diversas razões. Primeira, conversão de canal. Só nós poderemos saber se houve uma conversão de canal ou não. Porque é preciso analisar o tipo de nistagmo, né? Porque existe uma lei chamada Lei de Ewald, que é um fisiologista, e essa lei levou o seu nome, que diz o seguinte, que o nistagmo ele está de acordo com o plano espacial do canal semicircular. Então, através do tipo de nistagmo, você consegue saber para onde foi. E caso o paciente não faça adequadamente, poderá haver uma conversão, ele poderá insistir naquela manobra que você ensinou e pode não dar certo. Então, eu prefiro não passar. Se for para passar algo, exercício de habituação para os casos que se fizerem necessários, tá? Mas não sempre. Tá. Tem mais perguntas aqui. Aonde você comprou os canais que você... Sim. Quem foi que perguntou? Foi Centro de Fono. Centro de Fono. Isso aqui, vocês vão encontrar aqui no Instagram a empresa chilena que comercializa isso aqui, que é um recurso fantástico. Mas eu vou dizer mais uma coisa para você.
Isso aqui é um objeto, acima de tudo, de estudo. Acima de qualquer coisa. É muito bacana explicar ao paciente, eu venho refletindo sobre isso muito. É muito bacana explicar, você mostrar o movimento, olha só o que acontece, etc. Acho legal, deve ser feito. Mas você palpar isso aqui e pensar nas inúmeras possibilidades de avaliação e tratamento, inclusive estudar o que pode dar errado, que eu estou, inclusive, sintetizando esse raciocínio para apresentar nos cursos, etc., o que pode dar errado. Isso aqui é um recurso de estudo, acima de tudo, para o profissional, ao meu ver. Tá? E para mostrar aos pacientes também. Voltando, é uma empresa chilena chamada Plan 3D. Tá? Plan, P-L-A-N 3D. Tá? E vocês encontram aqui no Instagram facilmente. Depois eu faço uma busca aqui e divulgo no canal também. Sim, facilmente. Muito legal. Vamos lá. Tem outra pergunta. É possível reposicionar os dois lados na mesma sessão, no caso da VPPB ser bilateral? Vamos lá. Que está perguntando. Perfeito. Aniele, casos de VPPB bilateral verdadeira, quando eu falo verdadeira é porque existe a falsa, né? Existe uma pegadinha de um lado simulando uma VPPB bilateral, também temos meios de saber hoje. Esses casos geralmente são pós-traumáticos, tá? Os casos de bilateral mesmo, verdadeira. Se você partir do princípio que você pode esperar 10 a 20 minutos, etc., poderia ter essa possibilidade. Eu prefiro resolver um lado. Que lado é esse? O lado com um nistagmo de maior, um nistagmo mais robusto, né? Eu prefiro esse lado, porque existe uma chance ainda, mas existem detalhes que a gente consegue pegar essa pegadinha. Existe uma chance desse lado, onde o nistagmo foi mais robusto, simular uma VPPB do lado oposto quando você faz, por exemplo, uma manobra diagnóstica para o lado oposto, tá? Então, baseado nisso, eu prefiro resolver um lado, mas é uma conduta pessoal. Prefiro resolver um lado, depois resolvo o outro, tá? Ótimo. Vamos lá. Quando a VPPB é bilateral, você faz replay do lado mais intenso primeiro? Foi o que nós falamos. A mesma Mônica, coisa. Sim, prefiro resolver o lado mais robusto, mas geralmente esse lado dá pistas para você, te sugere que é um problema de um lado só, vai ter a ver também com a lei de Ewald, com o componente torsional, se foi apogeotrópico, se foi geotrópico, e aí é um estudo bem bacana também. Legal. Nossa, tem várias perguntas, hoje está ótimo aqui. Legal, que bom. Como fica o teleatendimento nos casos de VPPB? Somente orientações? Para VPPB é muito complicado. Eu até respondi isso numa live que eu fiz na sexta. O nosso trabalho na otoneurologia é um trabalho muito técnico. Quando eu falo técnico, é um trabalho cheio de detalhes, né? Você tem detalhes de ângulo de rotação, ângulo de flexão, ângulo de extensão. E fica muito complicado, né? Em relação a VPPB, eu ainda tenho um pouco de ressalvas para atendimento à distância. Quer dizer, você colher uma história clínica, etc., por exemplo, um teste oculomotor também ficaria muito limitado, um teste oculomotor. Porque existem estímulos que são desencadeados por um estímulo de segmento ou um estímulo sacádico. A distância realmente fica bem difícil, né? O nosso trabalho, infelizmente, na minha opinião, em relação ao exame, ele fica muito limitado. Mesmo o exame físico. Porque o nome já diz, é um exame físico, não um exame virtual, né? Tá Não é certo. isso? Outra pergunta aqui, da Rubina. Tenho 2 pacientes que sentem vertigem há mais de 1 ano. Tenho feito sessões e estão ligeiramente melhor. Contudo, ainda não estão bem. Fiz exames neurológicos e estão bem. O que poderei fazer mais? Avaliar um pouco mais. Reveja o que você fez para avaliar esse paciente. Existem diversas razões para um paciente com vertigem posicional permanecer com sintomas residuais. Problemas sistêmicos, problemas relacionados à vitamina D, a baixa vitamina D,
relacionados ao cálcio, relacionados a metabolismo, carboidrato, por exemplo, hipertensão arterial é um cofator também para a VPPB resistente, se for esse o caso. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, se os otólitos deslocaram, o problema está no local de onde eles saíram e não no canal. O canal é, digamos assim, é o coitado da história. Ele estava ali, né? Eu brinco com as pessoas que me ouvem. Ele estava ali com a boca aberta e aí, ó, entrou. Estava com a boquinha aberta, entrou. Tá? Ó, ele entrou. Então, ele é o coitado da história. O problema está aonde eles saíram, né? Esse local se chama utrículo. Então, é necessário avaliar se esse paciente não tem uma manifestação de orelha interna, que pode envolver a cóclea também, até porque é um órgão totalmente continuado, né? Não se pode dissociar a parte posterior da parte anterior, não se pode, tá? Até porque é um órgão continuado. Alguns problemas priorizam uma região, outros, ou pegam simultaneamente. Então, avaliar se esse paciente não tem outra coisa e avaliar, veja o que você fez, ver se esse paciente não tem uma hipofunção escondida, né? Teste de pulso cefálico é muito bom, head shaking, vibração, enfim, prova calórica, VEMP, né? Um VEMP alterado pode se correlacionar com um AVPPB resistente, com um problema otolítico já instalado, enfim. Avaliar um pouco mais, inclusive a parte sistêmica, uma parceria com a medicina, vai ser muito bem-vinda. Bacana. Guilherme, tem uma outra pergunta aqui da Sabrina, que acho que tem um pouquinho a ver com isso que você acabou de falar. Sim. Quando a tontura não melhora com as manobras, o que fazer? Aí ela citou um caso aqui. Tá. Paciente com 21 anos, com queda no banheiro e bateu a cabeça. A queixa de tontura foi fraca, porém piorava ao levantar e abaixar a cabeça. Os exames de imagem não acusaram lesão ou fratura. A Vecto deu normal com suspeita de VPPB e o médico encaminhou para reabilitação. Ela fez avaliação com Dix e havia nistagmo para o lado da pancada. Porém, não houve melhora com as manobras e ela encaminhou novamente para o otorrino para fazer essa avaliação mais minuciosa. O que você tem a comentar sobre isso? Vamos lá. Se esse paciente teve um trauma, ele pode ter tido uma lesão neste órgão que guarda esses otólitos, tá? Que é o utrículo. Se pegou o utrículo, grande chance de ter pego o sáculo também, porque eles estão do lado, enfim. Esse paciente pode ter um problema um pouquinho maior na orelha interna, que de repente a Vecto não pegou, porque a Vecto ela avalia 20% do sistema vestibular periférico, né? Através ali da prova calórica. Então, esse paciente pode ter um problema em outras partes do labirinto, outros canais semicirculares, um problema otolítico propriamente dito. Sugiro uma avaliação sistêmica, que é sempre bem-vinda em todos os pacientes, por mais que haja essa história, né, de pancada. De repente, conversar com o seu otorrino, saber se com essa pancada houve ali uma fístula, uma deiscência, né? Geralmente uma tomografia que consegue avaliar isso melhor. E aí, uma conversa com o otorrino vai muito bem nesse aspecto. E vamos lá, descobrir o que muitas vezes não vai mudar a sua conduta, mas dependendo do que seja, obviamente, tá? Óbvio que uma deiscência tem a sua abordagem, etc. Mas vamos lá. Você pode tentar exercício de habituação, tá? Eu já tive sucesso em alguns casos, inclusive de idosos, não traumáticos, né? Mas de VPPB resistente, com exercício de habituação. E pode ser que dê certo. Eu estive lendo um trabalho semana passada a respeito também de exercícios que estimulam o utrículo, principalmente no plano de inclinação, tá? Para VPPB resistente ou outras tonturas posicionais que não sejam VPPB. É um artigo que saiu, se eu não me engano, em 2020, esse ano, tá? E você pode tentar um trabalho de habituação desse paciente, se ele tolerar. Tá? Pode ser bem-vindo. Tá. A Patrícia está perguntando se você dá supervisão online, Guilherme. Sim. Tem. Só me mandar aqui uma mensagem aqui pelo Instagram que a gente marca assim. Legal.
Mariane está perguntando qual o diagnóstico para hiperreflexia bilateral além da disfunção bilateral. Você fala o quê? Diagnóstico nosológico? O que pode causar isso? Qual, Mariane? O que você quer saber melhor? Eu acho que vale a pena reformular a sua pergunta. Eu acho que é um diagnóstico nosológico. Vamos lá. Hiperreflexia bilateral, ela pode ocorrer por problemas centrais, tá? Geralmente acometendo o cerebelo, porque o cerebelo é um órgão inibidor, né? Eu chamei de órgão, uma maneira de falar, né? É uma região classicamente inibitória, ali faz uma projeção inibitória para os núcleos vestibulares, então ela inibe o reflexo vestibulocular. O nistagmo da prova calórica nada mais é que um reflexo vestibulocular. Quando o cerebelo não inibe, ele se exacerba, cursando com uma hiperreflexia bilateral. Uma outra possibilidade seria o paciente ansioso. Tá? O paciente ansioso é comum a literatura referir, na prática também nós observamos isso com consistência, a hiperreflexia bilateral também. Tá? Provavelmente pelas interações entre as áreas relacionadas à parte emocional com o sistema vestibular, o que já está sendo bem descrito nos últimos tempos, nos artigos. Patrícia está perguntando se hipofunção à esquerda apresenta mais sintomas de tontura à direita. Se hipofunção à esquerda apresenta mais sintomas de tontura à direita. No dia a dia? Fisiologicamente, não. Fisiologicamente, ele vai ter mais sintomas, por exemplo, ao girar a cabeça para o lado hipofuncionante, porque o reflexo de estabilização dos olhos não vai funcionar. Esse reflexo se chama reflexo vestibulocular. Então, é fisiologicamente mais coerente ao realizar um movimento de cabeça para o lado hipofuncionante, ele ter a falha do reflexo e ter uma tontura, uma visão borrada, tá? Você pode falar sobre os exercícios de habituação que você mais utiliza na sua prática clínica? Centro de Fono está perguntando. Bom, primeiramente, exercício de habituação ele tem que ser bem indicado, tá? Eu não sugiro, por exemplo, para um caso de hipofunção unilateral, por exemplo, que você trabalhe só habituação. O que significa habituação? Repetir uma atividade que lhe causa um sintoma, tá? E com essa repetição, você vai, entre aspas, dessensibilizando essa via, né, que causa esse sintoma, e com essa repetição você vai gradativamente diminuindo essa reação, tá? Se o paciente tem hipofunção unilateral, é sempre importante você trabalhar adaptação também. Obviamente, você não precisa deixar de trabalhar a habituação. Se a gente parte do princípio que a habituação significa repetir um estímulo para haver um decréscimo da sua resposta, que nesse caso é o sintoma, um trabalho em vertigem posicional, por exemplo, você pode utilizar, obviamente, excluindo a VPPB, ou você já tendo feito a manobra da VPPB e ficou ali uma tontura residual, o exercício de Brendarov é bem-vindo nesse caso, tá? Mas, obviamente, após um diagnóstico, após uma manobra de reposicionamento, etc. Tá? Exercícios de cabeça, quando for necessário, tá? Porque a reabilitação ela é personalizada. Então, é muito vago citar quais exercícios eu uso, porque eu vou colher a história do paciente, vou verificar o que ele sente e vou trabalhar em cima do que ele precisa, tá? Então essa é a principal dica, tá? O que eu tenho de mais marcante para dizer é no caso do Brendarov, que é um exercício de habituação para a tontura posicional, que eu uso para esses casos. Ou de VPPB resistente, existem alguns artigos apontando benefícios, eu também já vi algumas vezes benefícios, para a tontura residual após a manobra, enxaqueca vestibular, a migrânia, a famosa migrânia, cursa também bastante com tontura posicional, você pode utilizar em conjunto com os outros recursos, tá? Basicamente é isso. Tá ótimo. Gente, vamos deixar a live salva sim.
acredito que vai dar. Eu digo isso por causa do Instagram, porque a primeira live eu tentei salvar, mas não apareceu o botão de salvar, então não consegui. Como a gente nunca sabe, isso é só depois, quando termina a live, né? Eu prefiro deixar esse recado. Bom, After For Tiny, que eu não sei o nome, está perguntando como avaliar o sáculo e o utrículo, quais procedimentos realizar e exames que devo solicitar. Vamos lá. O sáculo é o que menos tem perspectiva de avaliação, porque ele tem um procedimento só, mas um procedimento muito bom. Se chama VEMP cervical. Tá? Se a Aline Cabral ainda estiver aí, a Aline Cabral, uma das maiores pesquisadoras brasileiras na área de potencial vestibular, tá? Potencial eletrofisiológico vestibular. Se ela já estiver aí, fica aqui a minha referência. Então, o VEMP cervical é um bom procedimento para avaliar o saco, tá? O utrículo já tem um pouquinho mais, inclusive novidades chegando. O utrículo tem o VEMP ocular, tá? Ele tem um exame chamado visual, olha ela aí, visual vertical subjetiva. Ela tá? vai estar aqui com a gente numa live também. Por favor. Tem essa visual vertical subjetiva, um exame perceptual, tá? Existe um exame chegando agora também, que é o exame que avalia a resposta torsional dos olhos frente a uma inclinação, tá? É um exame que possivelmente será feito com o mesmo óculos do Verrite, possivelmente, pelo que eu já tenho lido, e vai trazer aqui para a gente fazer na clínica rápido uma avaliação do utrículo, tá? Existe um teste de impulso cefálico para o utrículo, mas é um tanto quanto difícil de ser realizado, na minha opinião, que é um teste com aceleração, né, linear, uma translação, ao invés de uma rotação. Então, o utrículo tem bastante coisa para ser feita, tá? Não necessariamente somente com potencial evocado. Também tem outros exames nos olhos que não se baseiam no potencial evocado, tá? E o sáculo vem cervical. Legal. A Fabiana está perguntando se existe alguma atualização sobre a realidade virtual na reabilitação. Bom, frequentemente saem estudos, né, relacionados à realidade virtual. A minha opinião sobre a realidade virtual é que, indiscutivelmente, ela traz benefício ao paciente, indiscutivelmente, tá? Na minha concepção, os principais casos que vão se beneficiar são os casos de vertigem visual, ok? Onde você vai proporcionar a esse paciente uma imersão em um outro ambiente para fazer uma habituação, é um sentido bem parecido com a habituação. Você vai dessensibilizar essa entrada visual. A dependência visual também é um ponto que precisa ser estudado. Iria acontecer um encontro agora em maio, em Salvador, um curso, que seria ministrado por mim, pelo Renato Cal e pelo Zuma, pelo professor Zuma, são dois otorrinos, e eu iria falar sobre dependência visual, vertigem visual. É um aspecto que a gente precisa entender um pouquinho mais. Nesse caso, realidade virtual vai muito bem, tá? Existem estudos com problemas cerebelares, com outras alterações centrais degenerativas, com crianças, etc. Tá? Mas na minha opinião, a vertigem visual, digamos, está em primeiro lugar em termos de benefícios, ok? Onde você vai dessensibilizar essa via vestíbulo visual. Legal. Guilherme, aproveitando a sua deixa, como é que a dependência visual ela se enquadra no processo de reabilitação? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Para a gente se manter em equilíbrio, vou tentar resumir aqui para não me estender muito. Para a gente se manter em equilíbrio, nós temos 3 entradas, né, sensoriais. A visual, a vestibular e a somatosensorial. E essas 3 entradas, elas atuam em conjunto, porém de forma assimétrica. Vai depender da situação onde a gente se encontra. Por exemplo, se eu estou numa superfície estável, por exemplo, né, no chão durinho, sem grandes malemolências, etc., você vai depender muito mais da entrada somatosensorial, né, em uma situação estática, né, o seu corpo parado. Se você já vai
por uma superfície instável, uma almofada, enfim, uma cama elástica, etc., aí você vai depender muito mais do seu sistema vestibular. Ou seja, essas entradas sensoriais, elas atuam, mas de forma assimétrica a depender da situação. O que acontece com o indivíduo que tem uma lesão vestibular, por exemplo? Isso aqui é um exemplo, né, de uma causa de dependência visual. Uma hipofunção vestibular. Por quê? Pelo processo de compensação, o sistema nervoso central faz com que você dependa mais da visão, tá? Para se manter em equilíbrio. E é uma faca de dois gumes, né? Como minha avó dizia, uma faca de dois gumes. Por quê? É uma compensação você depositar um peso maior na visão. Porém, tem o outro lado da moeda. Quando o paciente é exposto a situações, por exemplo, de shopping, supermercado, grandes corredores, etc., e ele pode ficar mais perturbado, cursando com o que é entendido hoje como vertigem visual. Tá? Então, a vertigem visual tem várias causas, entre elas a dependência visual. Então, você depende mais da visão, é uma bengala, né, para o paciente a visão, e funciona também como uma faca de dois gumes. Quando ele está num ambiente com muito estímulo, existem exames para identificar isso. Tá? A apostrografia e a visual vertical subjetiva com um estímulo de fundo. Tem uma fonoaudióloga, uma audiologista de São Paulo, de Jundiaí, que é a Andrea Eichmeier. Fizemos aí uma live também, algumas, inclusive, no início da pandemia. Existem recursos sendo desenvolvidos nessa área e, por isso que eu digo, a nossa avaliação vai ficar muito boa, já está, e vai ficar melhor ainda. A gente vai conseguir avaliar aspectos perceptuais, por exemplo, ainda iniciais, mas é o início. Bacana. Tem mais algumas perguntas aqui. Quais livros você indica, Guilherme? Para a reabilitação? Deve ser, né? Bom, primeiramente, é necessário estudar bastante a avaliação. Eu sempre bato nessa tecla, eu sempre sou um pouco com essa questão de avaliação, porque se você não avaliou bem, você não vai reabilitar bem. São duas coisas que não casam, né? Mas vamos lá, especificamente de reabilitação. Eu indico um livro chamado Tonturas. Não é um livro específico de reabilitação, mas é um livro que te dá um norte fisiológico muito interessante, tá? Eu indico um livro chamado Reabilitação Vestibular, que é um livro francês que saiu recentemente. Não me recordo agora o autor, mas é um livro de capa branca e roxa, tá? Não me recordo o nome do autor agora, mas é um autor francês. É um livro interessante, traz ali uma visão bem técnica. Nós, brasileiros e os americanos, eles têm uma visão também voltada para o aspecto cognitivo, então a gente tem um plus, né? Em termos de visão da reabilitação, que vai além da parte motora, reflexo. A gente tem também uma visão voltada para o aspecto cognitivo, de orientação espacial, esse Tonturas é do Brownstein, exatamente. E então a gente tem uma visão já um pouquinho mais além, tá? É bacana você falar sobre isso, né? Que o fonoaudiólogo tem uma formação um pouco mais completa, vamos dizer assim, né? Enquanto a gente... Agora voltou. Perfeito. Voltou? Tá. Voltou. Guilherme, e qual é a relação, né? Você está falando de cognição, e qual é a relação da cognição com o equilíbrio? Vamos lá. Primeiramente, voltando um pouquinho, estudos, exatamente, é esse autor, o Jean-Pierre, exatamente. Existem estudos, alguns inclusive, que mapearam áreas do sistema nervoso central que eram ativadas por estímulos vestibulares, tá? Periféricos. Entre essas áreas estão hipocampo. Hipocampo passeia ali no sistema límbico, na parte de memória, né? Memória de curto prazo se consolidando em memória de longo prazo. Região da ínsula, também relacionada à parte de emoção, dando origem, inclusive, a um córtex vestibular chamado córtex vestibular parieto-insular. É um córtex localizado mais ou menos aqui, que vai
se correlacionar com a orientação espacial, com a capacidade de navegar espacialmente em um ambiente. Por isso que a gente passa a notar que existem dois aspectos que se associam a um prejuízo vestibular: o aspecto cognitivo e o psicoemocional. Por quê? Porque um estímulo vestibular, digamos, artificial, por exemplo, por meio de uma prova calórica, ele ativa essas áreas. Então, a gente faz ali uma conexão, uma inferência de que o prejuízo vestibular, a disfunção vestibular, também faria um input nessas áreas. E aí nós temos aí a grande associação entre o prejuízo vestibular e aspectos psicoemocionais, sistema límbico, ansiedade, depressão, estresse. E isso tudo já é estudado, tá? Não é nenhum achismo mais. E também prejuízos cognitivos. É muito comum, por exemplo, pacientes com hipofunção, com enxaqueca, relatarem para você que não somente a tontura eles sentem, mas ficaram um pouquinho mais dispersos, mais esquecidos. Eles vão para a rua para fazer alguma coisa, esquecem do que iriam fazer, tem uma sensação de, às vezes, estarem perdidos, né, em algum ambiente. Tudo isso tem a ver com o sistema vestibular. Isso pode ser trabalhado também na reabilitação, enfim, trabalhar a memória, esses aspectos. Oi, pessoal. Infelizmente caiu a conexão aqui, eu não sei o que aconteceu. Derrubaram. Ai, gente. Vamos lá. Deixa eu ver se o Guilherme volta. Olá, pessoal. Desculpem, caiu a conexão. Deixa eu aguardar o Guilherme voltar. Eu acho que eu não consegui salvar essa primeira etapa da live, por isso que eu não gosto nem de prometer, tá vendo? Isso tinha acontecido já uma vez, segunda vez que acontece. Vamos esperar então o Guilherme retornar aqui para nossa live, que tá super bacana, né? Super interessante. Vamos ver, vocês conseguem me ouvir? Tá bom o som? Vocês conseguem me ver e ouvir? Acho que sim, né? Deixa eu ver se eu consigo. Gente, vocês conseguem me ouvir? Vocês podem colocar aqui uma mensagem para mim, por favor. Acho que não, né? Vocês conseguem me ouvir aí, gente? Alguém pode botar uma mensagem para mim? Acho que não tá funcionando, né? Deixa eu ver o que aconteceu. Tá, eu só não consigo ler os comentários. Eu não sei porquê. Vamos lá. Tá, Fernanda, obrigada aí pelo retorno. Deixa eu ver se eu acho o Guilherme aqui. Acho que
agora sim. Oi, Guilherme, desculpa, caiu. Oi. Imagina, O Instagram imagina, derrubou a acontece. gente agora. Imagina. Agora eu consigo ler também as mensagens. Mas eu acho que eu não consegui salvar essa primeira etapa da live. Mas tudo bem, vamos ver depois o que dá pra... Acontece. Tudo bem. Desculpa, vamos lá. Onde é que a gente estava? Da cognição, né? A relação da cognição com o Isso, equilíbrio. E aí, sim, e aí existe essa relação já confirmada por estudos fisiológicos mesmo, tá? E dá uma grande tendência a um incremento ao processo de reabilitação vestibular, expandindo os horizontes, não só para um trabalho de reflexo, um trabalho motor, etc., que é extremamente importante, obviamente, mas com com um plus dado aí por estímulos, em conjunto com os exercícios mesmo, estímulos de memória, de dupla tarefa, tá? Isso tem sido bastante utilizado aí pelo mundo, e não só uma visão motora somente. Tá. Tinha mais uma pergunta que, gente, se vocês puderem refazer, por favor, que a gente acabou perdendo o que já estava ali. Quais as possíveis relações do resultado da prova calórica com o planejamento adequado para a reabilitação vestibular? Acho que você já falou um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá. A prova calórica, ela é um estímulo de baixa frequência, né? É uma frequência que nós não utilizamos no dia a dia. A frequência se correlaciona com velocidade. Exemplo, se eu faço esse movimento aqui, é um movimento que nós fazemos no dia a dia, para atravessar uma rua, né, para olhar para um estímulo sonoro, enfim, que nos chamou a atenção, ou algo do gênero. E aí nós não ficamos tontos porque nós temos um reflexo que estabiliza essa visão e é especializado nesta frequência. Então, o reflexo vestibulocular, ele é especializado em uma frequência de 0,5 a 5 Hz. Isso é fisiológico. Isso é fisiologia. A prova calórica, ela avalia uma frequência de 0,003 Hz. Vejam só, 0,00. E o reflexo vestibulocular no dia a dia começa a atuar em 0,5. Então, o que acontece nesta faixa costuma cursar com uma explicação sintomática para o paciente, né? E a prova calórica, em termos de reabilitação vestibular, por exemplo, um paciente com hipofunção bilateral, poderia te dar uma informação que ele tem ali alguma função vestibular remanescente, algo assim. Mas função vestibular remanescente geralmente tem sido feito com o SHIMP, é uma modalidade do exame VRIT, né? Chamada SHIMP, e ela tem sido também utilizada para essa informação de função vestibular remanescente. Por lógica de fisiologia, é preferível exames que utilizem uma frequência natural, porque é ali que o paciente vai sentir sintomas, ok? Se o paciente tem hipofunção bilateral e você quer avaliar se ele tem algum resíduo de informação em diferentes frequências, a prova calórica pode vir a te acrescentar informações para a reabilitação. Lembrando, essa pergunta foi relacionada à reabilitação, e não para fins diagnósticos, nada disso. Agora, para a reabilitação, a frequência fisiológica é o que vai te acrescentar, tá? Na maioria dos casos. Porque o nome já diz, é fisiologia, é o que você usa no dia a dia, tá? É como se você fizesse uma audiometria em 10 Hz. Ele vai usar 10 Hz? Não vai. O que você faz com pacientes que têm dificuldade de movimentos decorrentes de problemas na coluna, sendo difícil realizar manobras? Eu encaminho para o fisioterapeuta vestibular. Boa. Fisioterapeuta vestibular, com toda certeza. A Cristina está perguntando, ela é da cidade do interior, com dificuldades de exame diagnósticos. O audiologista pode fazer as manobras como a prova terapêutica? Vamos lá. Existem duas modalidades de manobra, a manobra diagnóstica e a manobra terapêutica. A manobra como prova terapêutica ela é utilizada em casos muito especiais, né? Caso onde há dúvida no diagnóstico. Exemplo, eu tenho um resultado posicional
com o nistagmo vertical para baixo. E aí você vai acessar lá o seu hipocampo, você vai lembrar, opa, nistagmo vertical para baixo é um sinal que pode ser central. E aí você pode lançar mão de uma manobra terapêutica, porque isso pode ser uma VPPB do canal anterior também, ok? Então você, neste caso, você pode fazer uma manobra como prova terapêutica, porque se funcionar, pode não ser um problema central, e sim uma VPPB do canal anterior. Basicamente, em termos de manobra e prova terapêutica, é nisso que você vai focar, tá? Basicamente Esse é o isso. critério, né? Não existe outra possibilidade, não. Uhum. Quais são as orientações após manobra? Vamos lá, também é um ponto que passou por mudanças nos últimos anos. Durante muitos anos, quando você reposicionava aquelas partículas, você pedia para o paciente ficar imóvel. Existiam orientações, por desconhecimento da época, de o paciente usar um colar cervical até por alguns dias. Imagina, colar cervical por alguns dias, dormir sentado por alguns dias, etc. Tá? Mas isso hoje mudou, enfim, diversos estudos em humanos, estudos em anfíbios. Houve um estudo muito interessante em rãs, se não me engano, em rãs. Eles pegaram a partícula, mudaram de lugar, né? Deslocaram e colocaram de novo na mácula, que é o espaço onde elas ficam, e eles viram que se aderia rapidamente, em questão de minutos. E os estudos em humanos também sugerem que não há a menor necessidade de alguma restrição. Ou seja, pegaram dois grupos. Um grupo utilizaram as restrições, o outro não utilizaram. E não houve diferença nenhuma no prognóstico, no follow-up. Ou seja, não é necessário. Tá? Você pode tomar cuidados, né? Pedir para aquela noite ele dormir para o lado oposto, enfim, são cautelas, mas não tão rígido quanto era antes. Quais são os exercícios de reabilitação vestibular indicados para paciente com alteração central? Não é tão simples. Você vai analisar o que o paciente tem. Porque a alteração central, o nosso sistema nervoso central, é basicamente dividido em tronco, cerebelo e córtex, fora as partes mais profundas. Então, não é tão simples assim de responder. Se o paciente tem ataxia, dependendo até do grau de ataxia, tem que mandar para o fisioterapeuta. Dependendo do grau de ataxia, na minha opinião, tá? Ou do grau de incoordenação, se ele tem prejuízo de força, tem que mandar para o fisioterapeuta. Você pode até trabalhar em conjunto, mas precisa ter uma parceria ali com o fisioterapeuta. Então, não é uma pergunta tão simples, porque é necessário avaliar o que esse paciente tem. Exemplo, alguns pacientes centrais cursam com hipofunção bilateral, porque o problema cometeu a via central por onde faça os reflexos, né, vestibulo-oculares. Nesse caso, ela precisa de uma abordagem específica. Existem quadros centrais que estão associados a uma polineuropatia sensório-motora. É o caso de algumas ataxias espinocerebelares. Então, infelizmente, não é uma resposta, não é tão simples assim, tão, digamos, receita de bolo, não. É necessário avaliar o quadro. Avaliar o paciente funcionalmente e sintomatologicamente. Tem alguma conduta especial para pacientes com síndrome de Ardon-Chiari? Bom, avaliar o que o paciente tem. Essa síndrome, ela vai cursar com sinais cerebelares. Então, possivelmente, esse paciente vai ter talvez um nistagmo posicional, vai ter um prejuízo de equilíbrio, uma ataxia, tá? E aí você vai trabalhar o que o paciente precisa, tá? Se ele tem uma ataxia, você precisa trabalhar a coordenação do movimento, da marcha, né? Swing leg, stance leg. Então, novamente, não é algo tão simples assim de responder. Avalie se esse paciente tem hipofunção bilateral. Quadros cerebelares podem cursar com hipofunção bilateral. Novamente, eu reforço isso. Tá? Avalie se ele tem um prejuízo concomitante da parte somatosensorial. E acho que até é interessante falarmos desses casos difíceis, falarmos inclusive dos recursos tecnológicos, porque é aí que vai crescer em importância para os casos mais complexos. A gente sempre tem que usar esses recursos auxiliares?
Não. E quais são? Bom, vamos lá. Para muitos casos vestibulares, puramente com atendimento clínico, com investigação clínica e sistêmica por parte da medicina, e após uma investigação funcional, exercícios personalizados de reabilitação, vejam a palavra, exercícios personalizados, então não tem como, cada paciente é um ser humano individual, não tem o exercício da MNR, que eu vi que foi uma pergunta aqui, não existe o exercício da MNR, não existe o exercício da hipofunção por neurite, isso não existe. Existe o quê? Avaliar o paciente. Agora, existe sim para o quadro funcional o que você pode fazer. Olha, eu vou entrar aqui com um estímulo impulsivo para melhorar o ganho do RVO e melhorar essas sacadas corretivas. Né? Por quê? Porque esse paciente tem uma hipofunção vestibular. Então, é um raciocínio que vai sendo construído a partir da fisiologia. Não existe um tratamento de reabilitação para a doença. É para o indivíduo que possui uma doença. E que tem os achados XPTO, né? Exato, exato. A gente precisa entender a fisiologia anormal dele. Precisa entender a fisiologia anormal desse paciente. Se ele tem uma hipofunção, enfim, ou outras coisas. E quais são as tecnologias, Guilherme, que são utilizadas na reabilitação vestibular? Bom, uma já foi falada, que é a realidade virtual, tá? Nela você pode trabalhar com biofeedback visual, por meio de plataforma de força, etc. Bacana. Diversos estudos compararam a reabilitação com plataforma de força, com jogos, etc. E a reabilitação convencional personalizada, não há diferença. Não há diferença, tá? Na minha concepção, onde você mais vai ver benefícios é utilizando estímulo visual para dependência visual. O que eu quero dizer com isso? Se eu não tenho a plataforma XYZ, você vai conseguir reabilitar do mesmo jeito. Tá? Basicamente é isso. Tá? Existe uma outra modalidade de recurso tecnológico, e aí a gente vai vindo para somar na dependência do quadro. Que é, por exemplo, um que está chegando agora, já começam a acontecer pesquisas, inclusive as primeiras, começando lá na década de 90, que é a fotobiomodulação, que inclusive falamos esse termo lá na nossa primeira live. Fizemos uma live com o professor Sávio Bastos, que é um fonoaudiólogo brasileiro, que é um dos pioneiros no uso desse recurso para outros quadros da fonoaudiologia, disfagia, voz, etc. Fotobiomodulação, pesquisem, fotobiomodulação e vertigem. Escrevam em termos em inglês, que vocês vão encontrar já pesquisas muito interessantes. Uma outra modalidade de modulação da função periférica é por meio de estimulação elétrica. Tá? Pode ser feito com estímulo elétrico na língua, que aí seria para ativar um mecanismo de substituição sensorial. Infelizmente, é um recurso que não está muito sendo utilizado no Brasil. Pronto. Então, mais uma queda aqui. Haja reabilitação vestibular agora, viu? Foi queda de um lado, queda do outro. Se você olhar, tem destaque pra tudo que é lado. Com certeza. Já que o tema é esse, né? Então, você estava falando da estimulação elétrica na língua, né? Sim, o Brainport. Ele foi estudado aqui em São Paulo pelo pessoal aqui do HC, se não me engano. Resultados legais. Existe estimulação elétrica também na mastoide, aí já não seria substituição. Basicamente, esses recursos de modulação da função vestibular periférica, como o estímulo elétrico, colocado com eletrodos aqui na mastoide, fotobiomodulação, que seria utilizando um laser, são recursos para potencializar resultados nos casos onde puramente os mecanismos de compensação não são suficientes. Um deles nós já falamos, é a hipofunção vestibular bilateral. Tá? Na hipofunção vestibular bilateral, o nome já diz, os dois labirintos estão funcionando menos. Você precisa contar com o somatosensorial
e com o visual. Então, nesses casos, pode não ser suficiente utilizar somente a informação periférica, se houver. Lembrando que se trata de uma hipofunção bilateral. Então, nesses casos, utilizar um recurso que incremente essa função periférica é interessante. Eu estive lendo recentemente um artigo do professor Ian Curtois, que é um neurotologista da Universidade de Sydney, na Austrália, um grande professor, o criador do teste de impulso cefálico, inclusive, na década de 80, um artigo onde ele fala basicamente de neuromodulação do sistema vestibular. Então, ele fala das próteses vestibulares, né, que iniciaram aí com achados, digamos, até acidentais. Quando se colocava o implante coclear, o paciente melhorava do equilíbrio. Eles começaram a desenvolver o implante vestibular a partir do implante coclear. Ele fala, num certo trecho, da estimulação elétrica. E existe um parágrafo nesse artigo muito bom, muito interessante, onde ele fala exatamente isso. Que você precisa incrementar essa função periférica nos casos onde a compensação vestibular não é suficiente, utilizando os outros sistemas que sobraram. A hipofunção bilateral é um caso. Existem achados bem interessantes em quadros centrais, por exemplo, com a fotobiomodulação. Tá? Quadros centrais que cursam com problemas de equilíbrio. Tá? E são recursos que vão justamente atuar onde a reabilitação vestibular precisa de um empurrãozinho, que não são todos os casos, obviamente. Então, basicamente, vai se enquadrar nos casos onde os mecanismos de compensação precisam de um plus. Hipofunção bilateral, alguns quadros centrais, etc. Legal. Guilherme, eu acho que já chegamos no final da nossa live, né? A gente já tem mais de uma horinha aí até. Ganhamos um brinde aí pelas câmeras do Instagram, mais um tempinho. Muito obrigada, queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, ter compartilhado com a gente bastante conhecimento. Foi muito rico para mim, tenho certeza que para todo mundo que esteve aqui conosco e que ainda está, né? E agradecer a vocês também por estarem aqui, pela paciência da gente ter caído aí. Vamos ver o que vai ter de oportunidade de gravação aí, se é que deu para gravar alguma coisa. Mas coloco aqui no Stays. E só para a gente finalizar então, Guilherme, deixa pra gente aí alguma mensagem para os profissionais que estão começando a trabalhar aí com reabilitação vestibular. O que você diria para eles agora? Eu vou deixar uma mensagem então para os que estão iniciando e uma mensagem para os que já atuam, enfim. Para os que estão iniciando, a otoneurologia não é mais aquele bicho de 7 cabeças, onde não se entende muito bem o que está fazendo. Essa era acabou. Agora nós atuamos com fisiologia, com entendimento do que estamos fazendo, avaliando muito bem e reabilitando, por sua vez, muito bem. Então, já temos aí um bom caminho andado. Da época que eu comecei, não era assim. Hoje nós temos um bom caminho. Então, é uma área linda de se trabalhar e, enfim, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por otoneiro. O otoneiro é a minha vida profissional. Hoje, basicamente... Ninguém é melhor deixar essa mensagem do que você. Pois então eu sou suspeito. Para agora, uma mensagem em comum para os que já atuam e para os que estão começando estudem. Não deixem de estudar, porque aquele paciente vestibular, em geral, é um paciente sofrido, um paciente que, até pelo fato da otoneuro não ser algo assim tão compreendido pela maioria, é um paciente que muitas vezes é sofrido, que vem se arrastando, pulando de galho em galho. Então, é um paciente que precisa de alguém, primeiro, que o acolha, né? Aí já é um outro lado, um lado humano da coisa, e precisa principalmente de alguém que sabe o que está fazendo. Então, estudem. O otoneuro é raciocínio. O otoneiro é avaliar com raciocínio, reabilitar com raciocínio, e hoje nós temos aí recursos chegando que vão somar bastante para os casos que precisam, e os pacientes com certeza vão agradecer, tá? Então estudem, porque vocês podem ser esses pacientes no futuro, ou paciente de outra área do corpo, né? Outro problema do corpo, e você gostaria que houvesse um profissional atualizado para te atender, né? Então só de fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente, como Jesus Cristo nos ensinou, né? Basicamente é isso. É isso aí, sensacional. Obrigada, Guilherme. A gente se encontra em breve aqui. Com certeza você vai voltar numa outra live, né? Um maior prazer.
muito importante, eu acho que está crescendo muito, como você disse, está se profissionalizando muito. Tem muitos profissionais também lendo isso, né? Não é à toa que a gente passou dos 200 assistindo online aqui com a gente. Sim, legal. Eu vi, muito legal, muito legal. Então, tenho certeza que a gente vai poder trazer ainda mais conhecimento aí para os nossos colegas, ir aí